Quer você participe do meio pentecostal, ou do meio reformado, ou de qualquer outro meio evangélico no Brasil, dificilmente você nunca teve que lidar com a pergunta: você deseja experimentar um avivamento? E aí? Você deseja experimentar um avivamento na sua vida, na sua igreja? Amém? Então uma outra pergunta precisa ser feita: o que você realmente espera que aconteça? Queridos, avivamento virou talvez uma palavra da moda nos círculos cristãos, mas também virou um conceito bastante confuso. Muitos acham que basta um culto mais longo, uma música mais intensa, um ambiente mais emocionante e pronto, o avivamento chegou. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente, fevereiro de 2023, nos Estados Unidos, no campus da Universidade de Asbury, uma faculdade cristã metodista no interior do Kentucky. Depois de um culto comum, um culto simples, breve, com poucas pessoas presentes ali, um grupo dentro dessas pessoas decidiu permanecer ali em oração e em adoração. E aquele momento que começou de maneira espontânea, acabou se estendendo por 16 dias ininterruptos. Pessoas orando, cantando, dando testemunho, lendo a Bíblia, confessando pecados. Algo que aconteceu sem luzes, sem grandes nomes, sem uma agenda sendo seguida. Até que a notícia se espalhou. Pessoas foram de todos os cantos dos Estados Unidos e até de outros países ver o que é que estava acontecendo ali naquela universidade. Estima-se que cerca de 50 mil visitantes passaram pela pequena cidade de Wilmore, que tem apenas 6 mil habitantes. E muitos então diziam: olha, nós vimos Deus se manifestar aqui, o avivamento chegou. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer com bastante discernimento espiritual, meus irmãos, é: o que define um verdadeiro avivamento? Será que são cultos longos, lágrimas e comoção? Será que isso é suficiente para dizer que a nossa igreja está em chamas? A verdade, meus queridos, é que nem sempre o que é intenso é duradouro. Nem sempre o que é bonito aos olhos é transformador no coração. Vejam, mesmo após todo esse movimento em Asbury, não há relatos claros de frutos contínuos de discipulado, de envio missionário, da transformação comunitária ou plantio de igrejas. Foi sim uma experiência muito relevante, muito marcante para todos que participaram e para todos também que leram, inclusive. Mas será que isso é tudo que Deus tem para a sua igreja? E o que nós vemos é que a Bíblia nos traz uma proposta mais profunda. Avivamento, segundo a palavra de Deus, não é apenas um tempo de comoção, mas é uma estação de conversão, de edificação e de missão. Uma igreja avivada é uma igreja cheia da graça de Deus, movida pelo Espírito, fundamentada na palavra, cheia de líderes maduros, firmes em Cristo e com uma identidade tão clara em Jesus que até os de fora reconhecem isso. É sobre esse tipo de igreja que nós vamos ler hoje e falar nessa reflexão que faz parte da nossa série Atos do Espírito, Atos da Igreja. Te convido então a ler junto comigo Atos capítulo 11, a partir do versículo 19 até o 26. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra, porque nós vamos voltar a esse texto várias vezes ao longo da nossa mensagem. Atos
capítulo 11, a partir do verso 19, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor fale poderosamente através do teu Santo Espírito. Pedimos que a experiência da igreja em Antioquia não seja somente um testemunho do que o Senhor já fez uma vez lá longe na história, mas que seja, Deus, um testemunho encorajador para que nós possamos viver também essa mesma experiência aqui em nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã o pastor Rodrigo abordou o capítulo 9 de Atos, onde Lucas está narrando a conversão radical de Saulo. Ali nós vimos que aquele que era o maior perseguidor do cristianismo tornou-se o seu maior divulgador, o seu maior missionário. Logo depois, se você ler o capítulo 10, você vai perceber que Paulo é colocado um pouco de escanteio ainda. Na verdade, nós vemos Pedro entrando em foco novamente no capítulo 10, e ali ele é confrontado por Deus e prega então aos gentios. E vê que o Espírito Santo, aquele mesmo que desceu sobre os cristãos em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, agora também desce sobre os gentios. E aqui no capítulo 11, nós vemos a igreja saindo dos limites de Jerusalém e de Samaria também, e florescendo então em Antioquia. Ali, longe do templo, longe das tradições, Deus faz algo novo e poderoso. Ali nasce uma igreja viva, frutífera, ensinável e fiel ao nome de Cristo. Mas mais do que isso, em Antioquia, nós vemos uma preocupação não com um avivamento, mas com um amadurecimento daquela igreja. O que acontece ali é marcante, porque uma igreja não somente nasce, mas ela é cuidada, ela é acompanhada, ela é fortalecida. A igreja de Jerusalém envia Barnabé, que também busca Paulo, e ali então os dois começam um tempo de crescimento, de ensino. Não é só fogo, é formação, é solidificação. E por isso, o nosso foco hoje será responder a seguinte pergunta: quais são as características de uma igreja que caminha rumo ao amadurecimento? Quais são as características de uma igreja que caminha rumo ao amadurecimento? E a primeira delas, nós vemos aqui no texto, é a pregação do evangelho sem barreiras. No versículo 20, nós vemos o seguinte: alguns daqueles cristãos que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor
Jesus. A primeira marca de uma igreja que caminha rumo à maturidade é esta: o evangelho começa a ultrapassar barreiras. Até aqui, meus irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que mesmo depois da conversão de Paulo, mesmo depois da conversão de Cornélio no capítulo 10, a maioria dos cristãos que tinham uma origem no judaísmo anunciava Jesus apenas a outros judeus. Havia uma mentalidade ainda limitada. Eles sabiam que eles haviam sido salvos pela graça, mas ainda estavam presos a fronteiras étnicas, culturais, religiosas. Mas agora, em Antioquia, uma cidade cosmopolita, multicultural, cheia da influência grega, um grupo de cristãos dispersos por causa da perseguição dá um passo além. Eles começam a falar também aos gregos, aos gentios, anunciando que Jesus também era o Senhor daquela gente. E esse foi um passo decisivo. Aquelas pessoas que aqui nesse texto são anônimas, compreendem que o evangelho não é propriedade de um grupo específico. Eles entendem aquilo que muitos dos seus líderes ainda não estavam entendendo. O evangelho é para todos os povos, todas as línguas, todas as culturas. Uma igreja madura não guarda o evangelho para si, nem o limita a quem é parecido. Ela rompe muros, ela se recusa a excluir, ela aprende a falar com os outros, a se mover em outras direções, a se contextualizar sem perder a fidelidade ao conteúdo. E o resultado disso, meus irmãos, é maravilhoso. Veja aí no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Onde há uma igreja madura que anuncia o evangelho com ousadia, com graça e com liberdade, o próprio Deus põe a sua mão, o próprio Deus age. A mão do Senhor não se manifesta apenas em grandes milagres, em cultos espetaculares. Ela se manifesta quando o evangelho é pregado com fidelidade e com ousadia. Pessoas creram, vidas foram transformadas, uma nova comunidade nasceu. Tudo isso porque discípulos comuns compreenderam que Cristo é Senhor de todos, não apenas dos que se pareciam com eles. Hoje também, meus queridos, nós somos chamados a romper as mesmas barreiras. Ainda existem muitos que pensam o evangelho como algo nosso, algo para quem já tem cara de crente. Mas uma igreja madura entende que a missão de Deus é maior do que as nossas preferências e as nossas estruturas. Nós pregamos o evangelho a toda criatura, sem distinção de cor, de cultura, de classe ou de passado. E nós fazemos isso com alegria também, porque nós sabemos que a mão do Senhor continua agindo quando nós ousamos a proclamar o nome de Jesus com coragem e com amor. Por isso, meus irmãos, como igreja, nós somos convidados, nós somos desafiados, chamados a ultrapassar os limites do que é confortável ou tradicional. O evangelho não pode ficar preso à nossa bolha. Ele precisa alcançar pessoas diferentes de nós, tanto em cultura quanto em condição de vida. E isso significa que nós precisamos sair também do nosso círculo, aprender novas linguagens, servir com empatia, proclamar com coragem. Uma igreja que deseja amadurecer deve se perguntar: nós estamos pregando o evangelho para quem mais precisa ouvi-lo ou apenas para quem já se parece conosco? Mas a gente não pode aplicar esse texto somente para a igreja generalizada. É importante que a gente pense individualmente. Pessoalmente, isso nos desafia a revisar os nossos próprios relacionamentos e as nossas atitudes também. Será que nós temos fechado o coração para as pessoas por puro preconceito?
Será que nós temos medo de compartilhar o evangelho com alguém que parece longe demais? Será que nós já desistimos daquele nosso amigo que, já preguei tanto para ele, ele não vai crer, pastor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que nem é mais aqui da igreja, e tristemente, ela comentou exatamente isso. Falou, pastor, será que eu devo até mesmo orar por eles? Eu já falei tanto. Eu já entendi que Deus me usou no meio deles, mas eles não se converteram, eles não mudaram de atitude. Será que eu devo, pastor, insistir? E meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que sim. Insistência não é chatice, lógico, mas é você continuar pregando a verdade em amor. É você continuar proclamando. Muitas vezes você não vai ver o fruto daquilo que você está pregando. Mas Deus está ali, de alguma forma, plantando uma semente e te usando para isso. Um cristão maduro, meus queridos, rompe essas barreiras do medo, do julgamento, da omissão, e entende que o amor de Cristo é maior do que qualquer diferença. Por isso, assim como os discípulos em Antioquia, nós precisamos ousar falar do Senhor também aos gregos ao nosso redor. A segunda marca de uma igreja que caminha rumo ao amadurecimento é a presença de uma liderança espiritualmente capacitada. Vejam, quando a notícia do que está acontecendo em Antioquia chega em Jerusalém, eles entendem que era hora de cuidar, de orientar, de investir naquela nova comunidade. E por isso eles enviam Barnabé. E eles não enviam Barnabé simplesmente por acaso. Barnabé não era apenas um homem experiente, bem relacionado com as pessoas, um grande profissional da sua época. Vejam como é que o texto o descreve no versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Observe aí que as credenciais de Barnabé estavam na sua piedade, estavam na sua sensibilidade espiritual. Meus irmãos, uma liderança madura, uma liderança capacitada para a igreja, não é determinada pelo seu carisma, pela sua inteligência ou pela sua competência profissional, não é medida pelo sucesso do mundo. A igreja não precisa de executivos religiosos, mas de homens e mulheres cheios do Espírito, de homens e mulheres de fé firme, de caráter íntegro, gente que enxerga a graça de Deus onde ela está agindo, assim como Barnabé viu a graça de Deus sobre aquela igreja, e que se alegra por isso, não por ciúme, não por controle, mas por amor à obra de Deus. Barnabé não foi para aquela igreja para centralizar as coisas, para controlar as coisas, mas para fortalecê-los, para exortá-los a continuar nos caminhos do Senhor. Uma liderança saudável sempre trabalha para afirmar a fé dos outros e a incentivá-los a permanecer no Senhor com firmeza. Um outro sinal de maturidade aqui em Barnabé é que ele percebeu que ele não poderia fazer aquilo sozinho. Ele precisava de ajuda. Então, em vez de tentar conduzir tudo com suas próprias forças e se sobrecarregar, ele vai até Tarso buscar Paulo. Vejam, desde o capítulo 9, quando se converteu, Paulo foi para Tarso e estava ali, quietinho, apagado até de certa forma pelo texto. Ele não tinha ainda um espaço pleno no ministério. Mas Barnabé
enxerga em Paulo um potencial que a maioria ainda não tinha visto e o convida para somar forças. Isso é maturidade. Líderes que reconhecem e formam outros líderes. Pessoas que não estão preocupadas em competir, mas em compartilhar. Eles não se colocam como centro, mas multiplicam dons e responsabilidades. Uma igreja que deseja crescer com firmeza precisa orar por isso e precisa investir na formação de lideranças espirituais. Nós precisamos de pastores, de presbíteros, de diáconos, de discipuladores, de professores, de líderes cheios do espírito de fé, comprometidos com o bem da igreja, com o avanço do reino. Uma liderança madura cuida da doutrina, exorta com amor, levanta novos líderes e permanece firme ao lado do povo para que toda a igreja seja edificada. Sem uma liderança cheia de Deus, a igreja pode até crescer em número, mas não em profundidade. E por isso, irmãos, como igreja do Senhor, como pessoas que respondem aos desafios que a palavra de Deus nos coloca, nós também precisamos investir na formação de líderes cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios de compaixão. Isso vai exigir bastante de nós, vai exigir paciência, oração, disposição para preparar as pessoas, não só para cargos, mas para o serviço cristão. Nem todo bom líder é aquele que sabe tudo, mas sim aquele que serve com o coração cheio de Deus. Uma comunidade saudável encoraja, capacita, acompanha e não concentra o ministério em poucos. Em resumo, uma igreja madura forma outros Barnabés e outros Paulos. Já pessoalmente e individualmente, esse ponto nos desafia a olhar para nós mesmos com seriedade. Se Deus nos deu dons e oportunidades, será que nós estamos aproveitando, usando isso para edificar outras pessoas? Nós ouvimos isso aqui na semana passada pelo pastor Marcelo. Ser cheio do Espírito, ser cheio de fé, ser pessoas boas, não são características exclusivas de pastores, não são características exclusivas para presbíteros. Esse é o chamado para todo cristão. Há espaço para você servir, para você ensinar, discipular, exortar. O amadurecimento da igreja passa por crentes dispostos a crescer e a assumir responsabilidades com humildade e com fé. A terceira marca de uma igreja que caminha rumo ao amadurecimento, queridos, é o compromisso com o ensino da palavra e o discipulado contínuo. O versículo 26 diz que Barnabé e Saulo, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Vejam que não foi um esforço pontual, não foi uma pregação de final de semana, não foi uma campanha de curto prazo. Foi um ministério intencional, duradouro, centrado na formação espiritual do povo. Uma igreja que deseja amadurecer precisa aprender a amar a palavra de Deus, a desejar o alimento sólido da doutrina e a se reunir constantemente para ouvir, para refletir e para crescer. Vejam, o ensino aqui não foi uma adição opcional à vida da igreja, mas um pilar fundamental. A fé que salva é a mesma que precisa ser firmada pela verdade. Avivamentos que não são seguidos de ensino produzem crentes inflamados, mas frágeis, animados, mas inconstantes.
E por isso, Barnabé e Saulo se dedicaram ao ensino. E não apenas ensinaram conteúdo, mas eles formaram ali discípulos, homens e mulheres que conheciam a verdade, que praticavam a verdade, que transmitiam a verdade. Pessoas que decidiram querer ser usados por Deus. Tanto é que no texto seguinte, quando percebem que a igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades, eles prontamente respondem ao convite e enviam várias ofertas para suprir aqueles cristãos em necessidade. A maturidade da igreja, meus irmãos, depende diretamente da profundidade do seu ensino. E isso, mais uma vez, exige tempo, exige dedicação, exige compromisso da liderança e da comunidade. Reuniões semanais, grupos pequenos, classes bíblicas, estudos pessoais, tudo isso são meios de graça para que o povo de Deus cresça na fé, no entendimento e no amor por Cristo. A verdadeira igreja não é movida por eventos, por entretenimento, mas por transformação. E a transformação vem pelo renovar da mente, pela exposição fiel da palavra, pela prática do discipulado intencional. Por isso, queridos, como igreja, nós não podemos tratar o ensino da palavra como algo secundário. A pregação, o discipulado, os estudos bíblicos, os momentos de oração e de formação, tudo isso é essencial para o crescimento coletivo. A fé da nossa comunidade depende da solidez das suas raízes na palavra de Deus. Em nossa vida pessoal, essa aplicação nos convida a um compromisso maior com o aprendizado e com a prática de fé. Você tem se alimentado da palavra de Deus com regularidade? Tem tido um coração e uma mente abertos para ser ensinado? Tem caminhado com outros irmãos? Uma fé madura não se forma por acidente, mas ela é cultivada dia a dia, com intenção. Em resumo, meus irmãos, nós vemos que a igreja em Antioquia não surgiu de uma grande estratégia missionária ou de uma estrutura bem planejada. Nós vimos aqui no texto, ela nasceu da dor da perseguição, do ímpeto de pessoas comuns e da ação poderosa do Espírito Santo. Mas mais do que nascer, mais do que pegar fogo e experimentar um avivamento e pessoas sendo convertidas, essa igreja cresceu, amadureceu e se firmou. E esse amadurecimento aconteceu porque ali havia 3 marcas fundamentais: pregação do evangelho sem barreiras, a presença de líderes espiritualmente maduros e um compromisso profundo com o ensino da palavra de Deus, com o discipulado. Essas marcas não só sustentaram aquela igreja, mas elas também moldaram a sua identidade. Veja só, no final do verso 26, onde Lucas nos informa que ali, em Antioquia, que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Notem que esse não é um título que eles se deram. Não foi algo que eles decidiram, falaram: olha, a partir de hoje nós vamos nos chamar cristãos. Não foi uma campanha de imagem que eles promoveram ali, mas foi o mundo ao redor reconhecendo a presença viva de Cristo na vida daqueles irmãos. Esse momento aqui, na verdade, é um ápice em que Lucas desenvolve aqui no texto. Porque antes você teve pessoas que eram identificadas como grandes exemplos, como pessoas que seguiram o exemplo de Cristo.
pastor José Roberto pregou sobre Estevão aqui, que diante da sua morte, orou e pediu: Senhor, não impute a eles esse pecado, como Jesus fez na cruz. Hoje pela manhã, o pastor Rodrigo falou que Paulo, quando se converteu, o que houve com Paulo, lembram? Ele ficou 3 dias sem enxergar, 3 dias em trevas, 3 dias, quase como uma metáfora aí, para uma morte, para então depois ressurgir numa nova vida e ser usado por Deus. Mais um exemplo, mais uma comparação, um paralelo com a vida de Cristo. E aqui em Antioquia, quando as pessoas veem o evangelho sendo pregado sem barreiras, como Cristo fez, quando as pessoas veem o ensino e o discipulado sério, como Cristo fez, eles então enxergam Cristo na vida daquelas pessoas. Isso nos desafia profundamente, meus irmãos, porque ser chamado cristão hoje não carrega esse peso, infelizmente. Em muitos contextos, ser cristão virou simplesmente um rótulo cultural, uma identidade vaga, tradição familiar, uma simples estatística. Mas no início, ser chamado cristão significava você ser percebido como alguém que vive a semelhança de Jesus. E essa identidade só pode ser forjada quando a igreja deixa de viver picos emocionais e passa a buscar a profundidade espiritual, consistência doutrinária, fidelidade à missão que o próprio Jesus deixou para nós. Por isso, meus irmãos, que Deus nos leve a esse tipo de amadurecimento. Que nós aqui não sejamos apenas uma igreja que se alegra com avivamentos momentâneos, mas uma comunidade que cresce, que se firma e reflete Cristo ao mundo. Que o evangelho que nós pregamos possa romper barreiras, que os nossos líderes sejam cheios do Espírito Santo e que o ensino da palavra molde o nosso caráter, para que assim, com tudo isso, o mundo ao nosso redor olhe para nós e reconheça: ali está uma igreja cristã. Que isso seja muito aplicado à nossa vida como comunidade, mas à sua vida individualmente também. Que as pessoas vejam em você Cristo e possam reconhecer que você é um espelho do que Jesus deixou aqui na terra. Amém? Deus te abençoe.